Primeiramente, boa noite a todo mundo. Muito alegre com essa mesa. É um... Eu confesso que fiquei com aquela ansiedade boa para essa mesa acontecer. E essa mesa ela começou a ser idealizada há exatamente 15 semanas atrás. Uma terça-feira, era dia 5 de setembro, né, assim como hoje, então 15 semanas exatas. E foi a partir do momento que o João Guilherme... É Piton ou Piton, João Guilherme? Piton. 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 A partir do momento que ele enviou uma mensagem ali no grupo, com uma foto de um auditório cheio de pessoas, talvez ali o templo de uma igreja ou um auditório, não sei ao certo, mas dois quadros brancos estavam ao fundo. No caso, era a parte frontal do auditório. Entre esses dois quadros havia uma cruz, dois homens assim de meia idade, estavam lá na frente, um deles em pé, segurando um microfone, aparentemente num púlpito. Do lado, mais ao lado, assim, havia um outro homem entre a cruz e um dos quadros, ele estava numa mesa com toalha azul, tá? Minha memória não é tão boa assim, eu revisitei essa foto ontem, tá? Eu não gravei, assim, não tenho a memória fotográfica tão boa assim, mas a questão disso tudo, e a mesa começa a ser idealizada aí com essa mensagem, porque ele manda essa foto e escreve assim na legenda: pessoal, abro aspas aqui, vocês conhecem o professor João Klug? Estou assistindo uma palestra dele agora. Ele é professor da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Aí em seguida ele pega e comenta assim: ele falou que na década de 50 um professor chamado Otto Piper ministrou um semestre de aulas na USP sobre uma interpretação cristã da história. Estou chocado. Foi a mensagem que João escreveu. E aí eu pensei, quem não ficaria? Não é mesmo? E aí logo depois, em seguida, alguém já começou a comentar alguma coisa, que conhecia o professor e tal. João, o Guilherme, ele manda um link, ele achou um link no site da Revista de História da USP, que remetia a uma das partes de um texto que era dividido em 7 partes. E esse texto é um artigo, várias partes de uma mesma discussão de autoria do Otto Piper, professor do Seminário Teológico de Princeton, que tem por título esse artigo do ano de 1954, A Interpretação Cristã da História. Então, para quem não acompanhou essa discussão ali no grupo, porque acabou que esse texto foi mencionado algumas vezes, alguém relembrou ele meses depois, O título dessa mesa, ele é uma cópia do título do artigo do Otto Piper. Vou colocar o link daqui a pouco no chat aqui, se por acaso alguém tiver o link aí já, e puder já pôr esse link aí. Eu sei que o Isaac andou lendo, talvez outras pessoas também andaram lendo esse texto, assim como eu. E ele é um texto muito denso, para quem começou a ler, talvez concorde comigo, com reflexões profundas, repleto de assertivas, como a seguinte, abro aspas: foi devido a influências judaicas e principalmente através do cristianismo que a humanidade ocidental tornou-se historicamente consciente. Ele vai tratando com essa questão o tempo inteiro, a relação com o tempo, relação com a memória, relação com a história no mundo ocidental a partir das tradições judaico-cristãs. Em algum momento do texto, ele expõe a seguinte linha de raciocínio e reflexão acerca da história na religião cristã. Abro aspas de novo para ele, agora é uma citação um pouco mais longa, viu, gente? A influência do pensamento cristão pode ser discernida no modo por que o pensamento moderno modificou a ideia de um processo temporal infinito. Enquanto a negação racionalista de uma atividade divina na história excluía a ideia de uma finalidade,
com a ideia de progresso, o homem moderno criou uma concepção da história que se aproxima muito de um processo com um fim. Afirma que a história se move constantemente de valores mais baixos para mais altos, de um estado menos perfeito ou satisfatório para um estado mais perfeito. Esta direcionalidade não é obra humana. Antes, o homem é levado e condicionado por ela. Tudo isso que ele faz de modo muito erudito, num texto que nós podemos dizer muito didático, expondo sua linha de pensamento de maneira inteligível, intensa e diligente. Falo isso porque, à luz da minha interpretação, concluída a leitura, o estudo desse texto, dessas 7 partes desse texto, fica muito claro, principalmente na última parte, na 7ª parte, que é um texto de crítica ao homem moderno, mais especificamente à religiosidade do homem moderno. Em outras palavras, é uma crítica ao processo da dissolução da relação do homem com a memória e o tempo diante da historicidade moderna. Ele está fazendo isso ali nos anos 50. Dando cabo à citação já feita anteriormente, em que Otto Piper diz que a consciência histórica do mundo ocidental é tributária das influências judaicas na religião cristã, ele afirma que, ao contrário do homem moderno, o qual considera o processo do tempo como mera condição situacional do momento em que vive, abro aspas para ele, os israelitas tomavam a sério a duração do tempo. Por exemplo, o autor mostra que é notório nos escritos israelitas e em diversos livros históricos da Bíblia a referência a serem filhos de Abraão, descendentes de Jacó, isso tudo como um aspecto distintivo da relação que esse povo tinha com o tempo e a preocupação deles com o passado. Ou seja, era isso um traço distintivo de uma consciência histórica, teleológica e escatológica do povo de Israel. Ao mesmo tempo, e isso também é colocado no bojo de uma mesma discussão e reflexão que ele faz sobre a interpretação cristã da história, o autor, o Otto Piper, ele mostra que no capítulo 10 do livro de Provérbios, lá no versículo 7, está escrito o seguinte: a memória do justo é abençoado, mas o nome dos perversos cai em podridão. Isso, na interpretação do Otto Piper, deixa indicado que, ao mesmo tempo que a história do povo de Deus é trazida à memória recorrentemente, como lembrança do lugar de Deus na história desse povo, eles desejavam também viver na memória das gerações vindouras e serem recordados de modo favorável. Há diversos momentos, diversas passagens bíblicas em que se fala, apagar a memória, trazer a memória, a memória, a preocupação com a duração do tempo faz parte da formação desse povo, da sua história. E aí, assim, o que nós, historiadores cristãos, temos feito disso? Qual tem sido nosso compromisso com a categoria duração? Parafraseando Mark Bloch, o objeto elementar da ciência histórica. Com qual memória nós, historiadores cristãos, estamos compromissados? Como o nosso ofício estabelece diálogos com a nossa religião? Assim, qual história estamos escrevendo quando fazemos história? Finalmente, dentre várias perguntas que eu me fiz enquanto li o texto, refleti e estudava em cima dele, há uma oportunidade teológica para a ação acadêmica ou científica para o historiador cristão? Todas essas são perguntas que eu me fiz ao conceber essa mesa e que, de algum modo, o texto de Otto Piper, quando não nos dá respostas, oferece sugestões. E aí eu ofereço uma sugestão aqui, que é o estudo aprofundado desse texto para quem se interessar pelo tema, para quem for instigado a partir das falas que teremos aqui hoje. Só que eu não estou nem perto de esgotar
o texto do Otto Piper, muito menos, né, as suas doutrinas teológicas cristãs e a sua filosofia da história. Cabe um estudo em si, particular, né, em cima do que ele faz ali, de quais teologias, quais doutrinas, né, ele evoca, né, para produzir um texto de teoria da história. Né. Minhas considerações iniciais, ela tem um objetivo singelo. Isso aqui é uma abertura para essa mesa, né? Como aquele hino, né, tocado antes do culto começar. Não sei se as igrejas de vocês têm esse costume, aquele hino que é tocado no piano ali às vezes, né? Para a gente entrando no clima do culto, né? Que é o meu objetivo singelo, que é realizar esse prelúdio, né? As nossas discussões e reflexões de hoje à noite nessa mesa. Mas, ao mesmo tempo, ele tem também, eu julgo, um objetivo que é muito ambicioso, que é despertar o interesse de vocês na leitura do texto do Otto Piper. E aí isso, né, talvez não diretamente, não conscientemente, mas isso é algo que é feito em conjunto com os colegas, né, que irão proferir, né, que irão nos conduzir em reflexão nessa mesa, né, a começar pelo Miqueias Bezerra, né, que vai apresentar o trabalho O Tempo do Céu Debaixo do Sol, uma perspectiva cristã da história, né, no qual, na apresentação dele, ele dialogará com a possibilidade de um regime de historicidade cristão. Será possível a gente pensar nisso? Né? Em seguida, João Guilherme Piton falará sobre, título, né, da fala dele, a busca de uma ética cristã para o negacionismo histórico, buscando interseccionar a fé cristã e o ofício do historiador no combate ao negacionismo. E, finalmente, Leonardo Cruz trará uma apresentação com o título A Ciência dos Tempos, o ofício do cristão historiador entre o passado e o eterno, na qual irá ponderar as interações entre ciência e fé cristã, partindo do lugar do cristão historiador. Mais uma vez, né, eu agradeço os colegas, o convite, o aceite, quando estava concebendo essa mesa, pensei em alguns nomes, e na mesma ordem, né, que eu falei aqui, começando pelo Miqueias, depois João Guilherme, por fim o Léo, nós seguiremos a essas apresentações, tá? Então, Miqueias, se você quiser já começar aí, a fala é sua. Tá certo, tá ok. Bom, queria, então, agradecer, né, ao Matheus e ao Conselho pelo convite, pela confiança em poder participar dessa mesa. E eu vou compartilhar um slide. Bom, então eu vou tentar refletir um pouco a respeito de uma noção chamada tempo messiânico. E aí eu intitulei essa reflexão que eu vou fazer, que eu vou tentar fazer, na verdade, né? De O Tempo do Céu Debaixo do Sol. É uma referência ao evento fundamental da fé cristã, que é a encarnação, né? E isso traria alguma contribuição para uma perspectiva cristã da história, o fato de o próprio Deus entrar no reino dos homens, entrar na Terra, encarnar, né, alteraria de alguma forma a relação do cristão ou a relação da igreja com o tempo? Então eu gostaria de refletir mais ou menos por aí. Então eu vou tentar seguir um itinerário com basicamente 5 pontos, tirando os objetivos e algumas questões norteadoras que eu vou tentar fazer para orientar a gente nessa discussão. E os 5 pontos serão, o primeiro, uma rápida reflexão sobre essa relação, ou as relações possíveis que podem existir entre história, tempo e cultura, e como essa entrada do Cristo, do Filho de Deus na Terra, altera as relações da igreja com a história, com o tempo e com a cultura, e que esse próprio ato da encarnação
instauraria ou instaurou um tempo que alguns intelectuais chamam de tempo messiânico. Esse tempo messiânico, ele, dentre outras coisas, poderia ser encarado como uma espécie de narrativa na qual se vive, narrativa não como o senso comum ou como o ambiente político tem colocado, como às vezes como um sinônimo de uma inverdade ou até mesmo de uma mentira. Enfim, narrativa como uma articulação complexa, né, de fatos, de eventos, de tempo, enfim, que confere significado, né, que confere sentido à vida, à existência sobre a Terra. E, por fim, tentarei fazer uma rápida reflexão, fechando isso, pensando se o reino poderia funcionar como uma espécie de lar mitológico. Bom, então o objetivo central, e primeiro, né, é esse, né, refletir a respeito da noção de tempo messiânico como uma espécie de regime de historicidade cristão, ou seja, como um modo de articular, organizar, experimentar e narrar o tempo, a fim de auferir proveito dessa noção para uma possível ideia de uma interpretação cristã da história. E algumas questões norteadoras que podem chamar a atenção da gente para essa, digamos, experiência de tempo que um regime de historicidade cristão ofereceria, poderiam ser essas, né? Como o cristão organiza a sua história? Ou em que narrativa ele vive? Sendo mais incisivo, de que história você faz parte? De que história eu faço parte? Ou de dentro de que, ou a partir de qual história você se posiciona no mundo? Então, lá no final, eu vou tentar responder, talvez, né, essas questões. Ou pelo menos o cerne dessas questões. Então, uma primeira questão importante para a gente pensar é a relação entre história, tempo e cultura. E o filósofo italiano Giorgio Agamben coloca isso de uma maneira que eu acho muito útil. Ele diz assim, no texto dele, Infância e História, um capítulo sobre tempo, né? Ele diz: toda concepção de história é sempre acompanhada de uma certa experiência do tempo, que ele está implícita, que a condiciona e que é preciso, portanto, trazer à luz. Então, toda concepção de história traz atrelada a si uma determinada experiência do tempo. Se concebe o tempo enquanto se concebe o tempo de maneira circular, por exemplo, então a experiência do tempo, a forma com que se vai experimentar esse tempo também será de maneira repetitiva, circular. Se a concepção da história indica um tempo linear, então a experiência do tempo que vai estar conectada a essa concepção de história vai também atuar dentro de uma linearidade, né? Da mesma forma, toda cultura é primeiramente uma certa experiência do tempo, né? E uma nova cultura não é possível sem uma transformação desta experiência. Então, aqui ele estabelece uma relação, ou uma imbricação entre uma concepção de história, uma experiência do tempo, que redunda ou que resulta em uma cultura, né? Não há necessariamente uma ordem aqui de importância ou de que a concepção de história vem primeiro, a experiência de tempo vem depois. Não necessariamente. Isso aqui tudo aconteceria ou funcionaria ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que se concebe a história, se concebe também uma experiência de tempo que, consequentemente, redunda numa cultura, que seria a forma de uma personagem histórica experimentar ou experienciar ou viver, né, o tempo, sentir o tempo. E na experiência cristã há uma
a um evento que é fundamental e que altera ou que dá ou que reorganiza a experiência do cristão com o tempo, que é a encarnação. A respeito dela, o historiador François Hartog diz o seguinte: na relação com o tempo, o que o cristianismo forneceu especificamente foi a quebra do tempo em dois, pelo acontecimento decisivo da encarnação. O nascimento, a morte e a ressurreição do Filho de Deus feito homem. Abriu-se então um novo tempo, o tempo do entremeio, intermediário. É um tempo de expectativa, um presente habitado pela esperança do fim. Dessa tensão instauradora decorre a ordem propriamente cristã do tempo. Então, ao encarnar, Cristo inaugurou um novo tempo. Um tempo que é habitado pelo presente e, ao mesmo tempo, que dialoga com o passado, ao mesmo tempo. Dialoga com a história da salvação, como talvez dissesse Oscar Cullmann. Então, a gente tem um tempo que é habitado por outro tempo, o que é chamado por alguns de tempo messiânico. Então, esse tempo messiânico ele é desenvolvido a partir especialmente desse evento que é a encarnação, né? Então, eu vou utilizar basicamente o George Agamben para refletir um pouco essa noção de tempo messiânico. A igreja vive neste mundo, mas em instância, o que designa a morada provisória do exilado, do colono ou do estrangeiro, em oposição à residência de pleno direito do cidadão. Então, na relação do cristão com o mundo, na relação da igreja com o tempo, há uma característica peculiar, que é essa de estar, de experimentar o tempo em instância, não de maneira definitiva, não como uma residência de pleno direito. Então, viver em instância como um estrangeiro designa a morada do cristão no mundo e a sua experiência do tempo messiânico. Esse fato, esse aspecto da experiência cristã, ou esse aspecto, essa consequência da entrada de Cristo, da encarnação de Cristo, da chegada do reino de Deus, né, inauguraria uma nova experiência do tempo, que o George Agamben descreve como uma experiência do tempo messiânico. Não só ele, existem outros intelectuais que pensam isso, né? Isso diz respeito ao quê? O que seria isso? Né? Trata-se, na verdade, de um tempo que cresce e urge dentro do tempo cronológico, que o trabalha e transforma de dentro, sem simplesmente aboli-lo. O tempo do Messias não é outro tempo situado em um alhures improvável ou futuro. É, ao contrário, um único tempo real, um único tempo que podemos ter. Fazer experiências, experimentar, viver, né? Esse tempo implica uma transformação integral de nós mesmos e do nosso modo de viver. Ao experimentar esse reino nos altera, esse reino nos muda. Esse reino, ele reconfigura a realidade, ou dá a configuração da realidade que ela deveria ter, reorganiza o tempo, né? A realidade última, que seria o reino consumado, desativa, suspende e transforma as realidades penúltimas, que seria a história. E, todavia, é precisamente, acima de tudo, nelas que ela testemunha e se põe à prova. É na história que o reino atua, dentro da história, né? Que ele existe, que ele acessa as pessoas, que ele acessa as personagens históricas, né? Se a história é penúltima em relação ao reino, é nela, antes de tudo, que este tem o seu lugar. A história se apresenta como um campo de tensões, uma vez que é um tempo que não é o tempo cronológico, que esse tempo do reino passa a existir dentro do tempo cronológico. Tensões aparecem, né? Tensões que são
peculiares dessa existência de um outro tempo dentro do nosso tempo. Substituir a ideia da história desenrolando-se ao longo do tempo linear, infinito, pela imagem paradoxal de um estado da história, cujo evento fundamental está sempre em curso e cuja meta não se encontra distante no futuro, mas já sempre presente, é a condição histórica normal. Então, a partir da encarnação, mais especificamente, um novo tempo passa a existir sempre em curso, né? Não é algo que está no futuro, não é o que só vai acontecer no futuro, não é um tempo que só vai ser acessível no futuro, é um tempo que já se faz acessível agora. Está sempre em curso, não é uma meta que se encontra distante no futuro, mas que já está sempre presente. Né? Essa seria uma condição normal, condição histórica normal do cristão ou da igreja. Né? Somente como lugar original da felicidade, a história pode ter um sentido para o homem. Felicidade, em Ágabe, geralmente está associado à ideia de jardim, de paraíso, de reino. Isso ele desenvolve melhor nesse texto aqui, o reino e o jardim. Que, infelizmente, não dá para trabalhar aqui, né? Em razão do tempo, né? Então, o reino, né, como essa grande história que entra na nossa história, ela dá sentido à história. Então, o cristão e a igreja só consegue enxergar sentido, ou só conseguiria enxergar sentido na história a partir da história de Cristo, ou a partir do tempo messiânico, a partir do reino que agora habita o nosso tempo. A história só tem sentido como lugar de habitação do reino. Para o cristão, para a igreja, a história só teria sentido dessa maneira. Né? Então, cada personagem histórico tem um reino que dá sentido à sua existência. Tem uma articulação possível do reino, tem uma ideia de boa vida, para citar o Smith, em Desejando o Reino, né? E consciente ou inconscientemente organiza a sua vida, organiza a sua história a partir disso, né? Então, cada pessoa organiza a sua vida, organiza a sua história, organiza a sua existência, vive a sua vida, pelo menos a partir ou dentro de uma narrativa, né? O Dave Neagle coloca isso de maneira um tanto quanto clara, dizendo que somos criaturas narrativas. A vida de todos nós é uma história. Alguma narrativa maior do que nós mesmos fornece o enredo ou os enredos seguidos. Essas histórias mais amplas vêm de uma variedade de fontes, em especial da mídia e da ciência. Do ponto de vista da fé cristã, ela viria, então, da grande narrativa do reino. Essencialmente, ela viria do próprio Cristo, né? Sendo ele o rei do reino, sendo ele a pedra angular. O homem é um ser de relações e se encontra imerso na provisoriedade. Ele também experimenta a transitoriedade da vida, a finitude da vida. E para dar alguma solidez a ela, ele busca formas diversas de se relacionar com a natureza, com a sociedade, com o transcendente. Então, ele busca algum reino, entre aspas, para poder se relacionar de maneira a encontrar ou atribuir sentido, significado à natureza, à sociedade e ao próprio divino, ao próprio transcendente. Né? Cada personagem histórica faria isso através de alguma articulação do reino. Isso também é trabalhado em O Reino e o Jardim, do George Agamben, esse anseio pelo jardim, que é também pelo reino, que de alguma forma habita, né, isso que se chama geralmente de natureza humana. Né? Então, a fome por orientação, sabedoria e discernimento será satisfeita por outras fontes. Né?
O que não há é a possibilidade de haver um lugar não posicionado, de estar em um lugar de autonomia perfeita, de domínio perfeito do eu sobre o próprio ser, né? As personagens históricas, todos nós sempre estamos habitando algum lugar, sempre estamos dentro de alguma história, dentro de alguma narrativa que nos confere sentido, né? E uma possibilidade, em termos teóricos e metodológicos, para a história é justamente se atentar para isso, né? Devemos nos debruçar, uma possibilidade, devemos nos debruçar criticamente sobre as formas como foram narrados os eventos históricos. Cada evento histórico, como já se sabe, é narrado ou é interpretado, né, e chega até nós, não de maneira pura, mas sempre interpretada, sempre mediada. E isso não desqualifica os fatos, não desqualifica os eventos, não desqualifica o dado, não o torna mentiroso ou inverídico, não necessariamente, pelo menos, né? Porque é algo comum de se fazer, né? Interpretar faz parte daquilo também que poderia ser chamado de natureza humana, né? Então, a consciência de que a gente sempre age a partir de um determinado reino nos atentaria ou nos daria mais incentivo a prestar atenção nisso, né? Narrativas que construíram um dado universo em uma memória que continuam funcionando em nós e dirigindo nossos passos, né? É o homem sendo levado e condicionado no caso aqui, no caso de um cristão, no caso da igreja, sendo levado e sendo condicionado pela realidade do reino que já habita esse tempo, né? Então, todo conhecimento está enraizado em alguma narrativa ou mito. Tudo que se faz, na verdade, em termos de conhecimento, seja nas ciências humanas, seja nas ciências exatas, enfim, tudo está arraigado nesse estado de mediação, né? A gente tem acesso às coisas de maneira mediada e geralmente organizada a partir de alguma narrativa ou mito, né? Então, poderia o reino funcionar como uma espécie de lar mitológico, uma habitação mitológica, mitológico aqui, obviamente, no sentido de uma narrativa que é referencial, que é existencial, que confere sentido, que confere significado, não no sentido de mentira, de inverdade, né? Nenhum mitólogo, nenhum estudioso dos mitos vai pensar mito como sendo mentira, como sendo inverdade, né? Muito pelo contrário, né? E eu gostaria de terminar aqui, né, pensando no que C.S. Lewis coloca a respeito disso, né? Ele diz que o cerne do cristianismo é um mito que também é fato. A fim de sermos verdadeiramente cristãos, devemos tanto reconhecer o fato histórico quanto receber o mito que se tornou fato, com a mesma aceitação imaginativa com que acolhemos todos os mitos. Alguém que não crê na história cristã como fato, mas que se alimenta continuamente dela como mito, talvez seja mais vivo do ponto de vista espiritual do que aquele que simplesmente concorda com ela, mas não pensa muito sobre o assunto. Aquele que se alimenta de Cristo como sendo ele o referencial máximo em termos de existência, em termos de orientação no mundo, em termos de identidade, talvez, né, tenha consigo um indício de que foi capturado pelo reino, capturado pelo próprio Cristo, do que aquele que simplesmente não pensa muito sobre o assunto. Então, em que história, em que narrativa, em que ambiência, em que zona habitável, em que lar mitológico vive o cristão, né? Ele viveria, então, dentro desse reino, que
é algo de atraente, de desejável, de agradável, de lindo, de encantador, né? Encontrar o que é atraente, o que é desejável, o que é agradável, o que é lindo, o que é encantador em Cristo, é habitar o reino como um lar mitológico, é se alimentar ou é ser alimentado ao mesmo tempo dele como algo que nos confere referência, que nos confere significado, que nos confere sentido, que nos confere uma existência realmente real, ainda dentro desse tempo, ainda dentro de um mundo quebrado, né? Então, seria mais ou menos essa a minha fala, e eu encerro ela aqui, agradeço novamente aos irmãos, ao conselho, e a todos que me ouviram aí pacientemente. Lucas, muito obrigado, parabéns pela fala, sempre, acho que segunda vez que eu vejo você falar aqui no nosso grupo, e sempre abro um bloco de notas aqui no computador, e pego várias referências. Por exemplo, eu não conhecia esse lado do George Agamben que você mostrou hoje. Eu não conhecia nem esse livro sobre o reino dele. Não tinha conhecimento, conhecia outras coisas. Obrigado. Bom, agora dando prosseguimento, passo a palavra para o João Guilherme. Boa noite, irmãos. Todos estão me ouvindo com qualidade? Estou conseguindo me ouvir? Certo. Meu tema, como eu falei como o Matheus falou, na verdade, né? O título é justamente isso, né? A busca de uma ética cristã para o negacionismo histórico. Eu não consegui fazer slides, né? Mas queria apresentar primeiro por que eu resolvi falar sobre esse tema. Para quem está no grupo há mais tempo, sabe que acho que eu sempre estou falando sobre isso no grupo. Isso se tornou meu tema de pesquisa quando eu formei em História no passado. Eu pesquisei o negacionismo da ditadura militar pela empresa Brasil Paralelo e acompanho esses movimentos negacionistas já há mais ou menos 4 anos. Então, são coisas que me inquietam desde basicamente quando eu entrei na graduação em História. E comecei a pensar, desde que saiu os concursos, né, do Radar BC2, em escrever um texto, né, para entrar nas seleções que interseccionasse a minha fé com aquilo que eu quero continuar pesquisando na área de história, que é essa questão do negacionismo, dos movimentos de extrema-direita, como isso se dá, e também como existe essa apropriação religiosa dos movimentos negacionistas, né, no sentido de que no discurso negacionista, por exemplo, na Brasil Paralelo, a gente tem várias menções ao cristianismo e tudo mais, então eu pensei, poxa, interessante pensar o uso religioso disso. Mas também comecei a pensar como o historiador cristão ele deve se portar diante disso e o que ele deve fazer, né? E aí eu escrevi um texto, estou escrevendo um texto, né? Fiz um rascunho dele, terminei hoje, em que eu tento refletir sobre isso. Minha reflexão ela parte na parte de, digamos, ética historiográfica, a partir do Michel de Certeau, o livro escrito da história, e também a partir de um historiador que eu não conhecia, mas o Leonardo Cruz apresentou há muitos anos, chamado Aviezer Tucker. Ele fala sobre revisionismo e revisão. E na parte sobre ética cristã, eu faço uma análise também a partir das reflexões do professor Enio Miller, que é professor da Faculdade Zeste e foi professor no seminário teológico que eu estudo hoje, né, que é a Faculdade Luterana de Teologia, há muitos anos, né. Então, eu fiz uma colinha, né? Então, não fiquem chateados caso pareça que eu estou lendo, né? Mas é porque eu tenho esse hábito de escrever tudo o que eu vou falar, para me ajudar. Enfim, a palavra negacionismo, ela entrou em voga nos últimos anos, principalmente a partir da pandemia, e um pouco antes, na nossa seara, né? Dos historiadores, com o surgimento da Brasil Paralelo, apesar de que a Brasil Paralelo surgiu em 2016, mas ela ganhou um espaço muito grande ali em 2019, quando ela começou a alugar salas de cinema para exibir o documentário dela sobre a ditadura. É também nesse ano de 2019 que a gente começa a perceber
várias publicações de historiadores contra o negacionismo histórico. É quando também a temática da história pública, que já vinha sendo debatida ali em 2016, 2017, ela vai ganhando mais corpo, está ganhando corpo até hoje. E na pandemia ganhou ainda mais corpo o debate sobre o negacionismo, porque a gente teve todos os movimentos negacionistas da vacina da Covid-19, da Covid-19 em si, e também a gente descobriu e começou a pipocar, né, vários movimentos que já existiam, movimentos que negam que a Terra é plana, movimentos que negam as mudanças globais, que eram coisas que estavam presas a alguns nichos, mas o advento da pandemia trouxe isso à tona e a gente percebeu que era mais comum do que a gente imaginava. Então, a palavra negacionismo ela virou uma palavra da moda. A gente ouve esse termo na boca de vários intelectuais hoje em dia. Mas negacionismo, né, ele é uma palavra, é um termo cunhado, primeiramente, para destacar e para definir os movimentos que muitos historiadores na Europa chamam de revisionistas. Por quê? No século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem um movimento dos profissionais da história de negação do Holocausto. A gente tem vários historiadores que se colocam nessa seara de revisitar fontes, digamos assim, e criar uma narrativa que nega o Holocausto, nega os números do Holocausto. Isso vai para a justiça, inclusive a gente tem filme sobre isso, né? O filme Negação fala sobre isso, sobre essas disputas pela memória do Holocausto na Europa. E negacionismo / revisionismo ficou cunhado com isso, e também ficou cunhado com outras tentativas de revisão da história, né, que é feitas por intelectuais de direita, né, um podcast bom sobre isso é o História FM, sobre revisionismo histórico. Não lembro agora qual foi a comunidade, é um professor da Federal Fluminense de Macaé. E a gente tem esse movimento. Mas, na década de 2010, né, na última década, a gente vê o termo negacionismo se expandindo aqui no Brasil, não só para questões ligadas ao Holocausto. A gente tem artigos sobre negacionismo do Holocausto, pelo professor Dilon Caldeira Neto, que hoje está na Federal de Juiz de Fora, por outro professor lá do Rio de Janeiro. Mas, com o advento desses movimentos de extrema-direita aqui no Brasil, ligados, por exemplo, ao Olavo de Carvalho, ao Brasil Paralelo, a gente vê esse termo sendo expandido para cobrir também esses movimentos de negação de situações e fatos traumáticos na história do Brasil, né? Ditadura militar, as violações contra os direitos humanos, a natureza do regime escravocrata aqui no Brasil, e várias outras coisas que a gente começou a ser comum ouvir, né? Não só na boca do ex-presidente, né? Mas isso era muito comum de ouvir. Qualquer canal do YouTube que você abria, você ouvia esse tipo de postura. Então, meu foco justamente não é o negacionismo aqui da pandemia ou o negacionismo científico em geral, focado em ciências exatas, mas justamente o movimento de negacionismo histórico. Esse movimento de negação. E aí a gente tinha poucos textos que definiam o negacionismo aqui no Brasil. Em 2021, a gente tem um livro que eu tenho aqui, mas acabei esquecendo de pegar, Novos Combates pela História, que é organizado pelo Jaime Pinsky, em que o professor Marcos Napolitano ele dá uma definição do que é revisionismo e o que é negacionismo. Isso é muito importante também, uma definição teórica, porque a gente não tinha isso no Brasil, e eu usei ela nos meus trabalhos, né? E o que é negacionismo? Basicamente, negacionismo, segundo Marcos Napolitano, é a negação a priori de um processo, evento ou fato histórico estabelecido pela comunidade de historiadores como efetivamente ocorrido no passado, em que pese várias possibilidades de interpretação validadas pelo debate historiográfico. Em outras palavras, o negacionista rejeita o conhecimento histórico estabelecido em bases científicas e metodológicas reconhecidas em nome de uma suposta, entre aspas, verdade ocultada pelas instituições acadêmicas, científicas e escolares por causa, entre aspas, de supostos interesses políticos ligados ao sistema. Nisso também ele vai definindo, ele dá uma definição listada de como você reconhece uma narrativa negacionista, né? E a gente percebe isso pelo sensacionalismo, a apropriação de torcida de fontes históricas, defesas de um olhar histórico que partem de um olhar
ideológico e valorativo, né, que ignoram análises, ignoram qualquer tipo de metodologia, a fim de usar isso como um tipo de prova para sua argumentação. Outra questão também, agora definida pelo Aviezer Tucker, é que o negacionismo, ele transforma a história, cientificamente falando, em opinião. Então, a postura negacionista também é uma postura relativista, né? Ele diz que, principalmente, ele trata das questões do Holocausto, nesse texto dele, que eu posso passar para vocês, é justamente isso, que quando confrontada com uma historiografia cientificamente embasada, ou seja, feita com avaliação de pares, com metodologia historiográfica, né, seja ela qual for, o negacionista ou revisionista ideológico, ele vai afirmar que isso não é uma história verdadeira, né? Ou que a história dele, né, mesmo não tendo essas características, mesmo não passando por esses crivos, que nós que estamos no meio acadêmico somos acostumados a passar os nossos trabalhos, é uma história igualmente verdadeira. Por quê? Porque todos têm direito à história. O que ele está fazendo, basicamente, é só uma interpretação dos mesmos fatos. Então, ela é cientificamente válida, porque ele está só interpretando os outros fatos. A gente vê muito isso nas narrativas da Brasil Paralelo, por exemplo, falo específico do que eu pesquisei, que é o documentário da ditadura militar, em que eles chamam pessoas que são profissionais da história e que corroboram com o argumento deles, né? O Rafael, que era o presidente da Biblioteca Nacional, ele tem uma fala em um dos vídeos da Brasil Paralelo, em que ele diz, ele não sendo historiador, ele fala, eu sou um historiador holístico. O problema do historiador profissional é que ele se especializa em uma coisa só e o conhecimento científico ele fica diluído, né? Em coisinhas pequenas, né? Em coisas extremamente específicas. Ele não, ele é uma pessoa que tem um conhecimento holístico de história e ele pode opinar. Então ele está trazendo apenas uma visão que tem que ser igualmente válida, porque ele também é uma pessoa que se diz cientista e ele deve ser visto assim. Mas ele escreveu um livro, mas ele passou pelos crivos, ele sabe de metodologia da história? Não. Ou pode saber porque leu um livro. Mas ele se coloca como um intérprete da história, por quê? Porque ele tem um conhecimento, e aí os documentários colocam a voz dele como uma voz de autoridade. Isso é muito bem produzido, por sinal, e quem assiste e não entende de metodologia da história acha que aquela pessoa é uma voz de autoridade, né? Então, uma postura negacionista é justamente essa, é colocar a história como opinião, né? Outra coisa também que o Tucker fala é que a historiografia negacionista é baseada em valores terapêuticos. O que seriam esses valores terapêuticos, né? São valores criados, né, para dar sentido a um grupo, né? Ele diz, quem nega a história do Holocausto, quem nega o Holocausto, são grupos neonazistas. Então, a historiografia negacionista do Holocausto, que não passa por valores que ele chama de científicos, né, ou de certa forma objetivos, ela vai servir só apenas para dar sentido e dar justificação à atitude desses grupos. Então, é uma historiografia que é baseada em valores, né? E aí, partindo para a reflexão cristã, né, o tempo é curto, eu comecei a pensar e a perceber que existe um uso muito constante da fé cristã ou de um tipo de fé cristã nesses processos de negação da história, seja nos conteúdos, ou seja, no discurso de propaganda. Por quê? Porque o fenômeno de negacionismo aqui no Brasil é um fenômeno conservador que se propõe a resgatar valores ditos judaicos cristãos, restaurar o que o Ocidente está perdendo, restaurar uma sociedade cristã, geralmente católica, né, não protestante, porque isso é tarefa, e eles colocam isso como um tipo de tarefa cristã. Não explícito, né, mas tanto que eles citam movimentos negacionistas citam o cristianismo, é perceptível que eles têm em mente que a tarefa que eles fazem é um tipo de tarefa cristã. E aí eu me perguntei por que isso acontece, né? Não tenho resposta ainda. Meu texto é um texto preliminar, né? São reflexões preliminares. Ainda vou escrever sobre isso. Mas eu fiquei me perguntando qual é a tarefa de um historiador cristão que se compromete tanto com a fé cristã quanto com os processos de verificação historiográfica, digamos assim, com metodologia historiográfica,
com a escrita da história propriamente dita, com a avaliação de pares. Como um historiador profissional, alguém que vive e aprendeu os ossos do ofício, digamos assim, e é cristão, lida com isso. E eu comecei a me perguntar, será que existe algum tipo de intersecção entre a ética cristã e a ética historiográfica? Será que existe algum tipo de princípio dentro do nosso trabalho como historiador que se liga à ética cristã e a gente pode usar isso no combate ao negacionismo, na conscientização histórica, na educação histórica da nossa comunidade de fé, de forma que a gente auxilie os nossos irmãos e irmãs a não caírem nessas narrativas conspiratórias, a valorizarem a boa ciência, a terem um pensamento crítico alinhado com sua fé? Então, eu comecei a pensar nisso, né? E aí comecei e lembrei também do texto do professor Enio Miller, Teologia Cristã, em poucas palavras. É um texto pequeno, mas é um texto que ilustra muito bem o que é ética cristã. E eu usei a definição dele de ética, porque ética cristã, segundo o Enio Miller, não é meramente você fazer alguma coisa. Ética cristã, e ele parte da tradição luterana, né? Eu sou luterano, graças a Deus. Ele parte da ideia de que nós somos Cristo para o outro. Ética cristã é uma ética do cuidado com o próximo. Então, nesse sentido, eu, como cristão historiador, tenho esse dever de ser a ponte para o próximo, de forma a ajudá-lo a não cair nesse tipo de mentira, a ensiná-lo como lidar com esse tipo de narrativa e também ensiná-lo por que esse tipo de narrativa não é historiográfica. Porque o meu trabalho como historiador é um trabalho que pode ser confiado e o trabalho do youtuber que está falando, por exemplo, a ditadura não foi tão ruim assim, o meu avô, o meu pai estão falando que foi boa. Ou por que eu não... o que eu posso falar para o meu irmão que mandou um vídeo para mim, um irmão de escola dominical que mandou um vídeo para mim negando algum fato da história, né? O que eu posso fazer como historiador cristão, né? Então, eu comecei a pensar a partir do Enio Miller nessa questão do cuidado e na questão também de que ele aponta no livro, e também o professor André Hack trabalhou isso no texto dele sobre apologética, é justamente a questão de que viver no caminho de Cristo. Ou seja, Cristo também é um caminho de verificação, na verdade, né? Nós vivemos um caminho que é verdadeiro. Cristo é a verdade. E eu deduzo do texto dele que, se eu sou servo da verdade, se eu sou a ponte de Cristo para o meu próximo, se ética cristã é ética do cuidado com o outro, eu não posso deixar que o meu irmão caia nesse tipo de narrativa. Eu preciso trabalhar e procurar pontes entre aquilo que eu faço na academia ou aquilo que eu faço na sala de aula como professor, já que não só a academia é descredibilizada, mas a escola, mas outras instituições educacionais, e aquilo que eu faço como cristão, né? Não posso ter uma ética ou uma ética dualista, né? Em que eu pense que existe dois tipos de ética. Ele também aponta isso no livro dele, uma ética secular e uma ética cristã, né? Eu tento ter uma visão holística, né? Dito isso, nas minhas leituras, principalmente para o TCC, eu fui percebendo que realmente esses pontos de conexão. Quando eu li Michel de Certeau, por exemplo, quando ele vai tratar no capítulo dele da história sobre a operação historiográfica, um dos pontos principais é a questão da comunidade. Ele não fala a palavra comunidade, mas ele diz que um trabalho historiográfico ele é essencialmente escrito e ele passa pela comunidade de outros historiadores. Outros historiadores têm que validar o meu trabalho, porque existe todo um aparato institucional de metodologia, de crítica ao meu trabalho, em que eu me submeto como historiador para entrar nessa comunidade. E aí, por que isso é um critério de confiabilidade, né? Porque não sou só eu, por mim mesmo, pelo meu discurso, que estou fazendo um trabalho historiográfico, mas o meu trabalho historiográfico ele passa pela avaliação de outras pessoas, né? E aí, junto também, o Aviezer Tucker, ele vai trabalhando essa questão também, não a partir de Certeau, mas a partir de outros autores, em que ele vai dizer que uma historiografia baseada em valores científicos, digamos assim,
ela mostra que uma comunidade extremamente heterogênea, como é a comunidade dos historiadores, porque nenhum historiador é igual, isso também ajuda a desmistificar a ideia de que nós todos somos iguais, ou estamos a serviço de algum projeto político ideológico. Mostrar que existe uma pluralidade, uma heterogeneidade de historiadores, uma heterogeneidade de profissionais, uma heterogeneidade de valores, mas que toda essa heterogeneidade ela está sob um chão comum, que são os ossos do nosso ofício. Ou seja, um historiador ele não pode contradizer as suas próprias fontes. Um historiador ele é transparente naquilo que ele vai escrever, porque ele já diz quais são os pressupostos dele. Mesmo que ele mesmo que existam historiadores, às vezes, de mesma linha, como, por exemplo, alguns marxistas, eles discordam entre si. Aqui no Brasil, isso é muito latente, porque a gente tem uma discussão muito grande entre marxistas hoje sobre o que seria ditadura militar. A gente tem um revisionismo de ditadura por historiadores marxistas da UF, por exemplo, e também historiadores da UF, né, da Federal Fluminense, que estão rebatendo esses historiadores, né? E da UFBA também, os historiadores daqui da Bahia. Então, mesmo tendo pensamentos diferentes, existe um chão comum de métodos, de pensamentos. E o Avi Tucker, ele diz, né, que isso permite as diferenças também. O fato de que a gente tem métodos para chegar a interpretações sobre o passado, isso permite uma pluralidade de formas de pensar o passado. Só que essa pluralidade de formas, ela também está presa a essas características peculiares do nosso ofício. Isso é um critério de confiabilidade. Ele vai dizer, contra historiadores que se baseiam nesses valores terapêuticos que ele fala, né? Ou seja, que buscam negar a história, né? Ele vai até dizer, ele cita no texto dele, 2 historiadores marxistas que trabalharam a questão do Holocausto. O primeiro historiador é o David Abraham, né? Ele publicou um livro no século XX apoiando a tese marxista de que o nazismo é fruto do capital, né? Da direita alemã, mas ele fez alguns pulos argumentativos. Outro historiador marxista refutou ele, mesmo concordando com a tese dele. Isso mesmo, Rafael. Conheci o professor Carlos também, né? Ele também é uma dessas pessoas que tem lutado contra alguns revisionismos sobre a ditadura, né? Mas depois eu posso falar. Né? E ele vai falar, e esse historiador, o Henry Turner, ele concorda com a tese, mas ele discorda do método, e ele vai escrever um livro refutando seu próprio colega, mostrando as fragilidades do método. Eles partem de valores comuns, né? Dentro da própria tradição historiográfica deles para isso. Isso é um critério de confiabilidade do trabalho histórico. Isso se coloca dentro dessa ética de cuidado, porque eu não posso deixar com que a minha comunidade ela venha aderir a critérios que vão enfraquecer, digamos assim, o trabalho, né? O Tucker também ele vai falar sobre uma hierarquia de valores. Ele vai dizer que é óbvio, é impossível não se orientar por valores pessoais quando a gente faz trabalhos historiográficos. Todo trabalho historiográfico parte de uma inquietação do presente. Eu fiz meu trabalho sobre ditadura militar no Brasil Paralelo porque eu tinha interesse em como o negacionismo histórico se constituía. Né, esqueci o nome dele agora, o marxista que fala sobre a formação econômica do Brasil. Caio Prado Júnior, ele se interessou em falar sobre a formação econômica do Brasil colônia, também por interesse contemporâneo. Só historiador parte de uma inquietação contemporânea. Mas ele diz que os valores científicos, ou seja, os valores que norteiam o trabalho de historiadores, se sobrepõem aos valores pessoais, de certa forma, porque é justamente isso, eles norteiam o trabalho. Eu não vou fazer um trabalho baseado apenas em meus valores. Eu vou fazer um trabalho que segue as orientações e aquilo que os meus colegas de ofício também fazem. Eu tenho uma comunidade que pode validar o meu trabalho. Se eu não fizer um trabalho que siga aquilo que a minha comunidade, que é uma comunidade heterogênea, mas concorda em valores comuns comigo, se eu não seguir isso, eu não tenho um trabalho historiográfico de verdade. Eu não tenho um trabalho historiográfico que pode ser digno de confiança. Eu posso fazer uma historiografia anedótica. Eu posso fazer como
o cara do Guia Politicamente Correto faz, de pegar fontes, livros acadêmicos e tirar citações de contexto e defender algumas barbaridades. Mas eu não posso me dizer historiador, porque eu não passo por essa comunidade. Então, é esse o critério que eu consegui achar para fazer essa conexão entre a ética cristã. O cristão historiador, ele está munido desses valores. E por estar munido desses valores historiográficos, ele consegue entender que, sendo servo da verdade, ele deve buscar ensinar os outros e deve combater esse tipo de coisa, mostrando que ele faz parte também de outra comunidade plural, né? Ele faz parte de duas comunidades plurais. A sua comunidade de fé, né? A igreja cristã, e a sua comunidade de historiadores. E ambas são baseadas em valores comuns. A comunidade cristã está lá dizendo que todos aqui são salvos por meio da obra salvífica de Jesus Cristo. E a gente vive segundo essa ética, a gente vive segundo essa ótica, né, como Miqueias falou, apontando para o reino como nosso futuro lá, enquanto a gente vive no presente. Mas eu também sou historiador e vivo uma comunidade heterogênea, em que tem marxistas, Foucaultianos, conservadores, mas ambos têm valores em comum, trabalham em metodologias comuns a fim de compreender o passado. Isso me coloca em uma posição de intersecção em que eu preciso olhar para o que acontece no mundo, olhar para o que acontece na minha comunidade de fé, com o que acontece com os meus outros colegas que não são cristãos e que acabam aderindo a essas narrativas negacionistas e trabalhar com eles a fim de mostrar por que o meu trabalho é confiável. E é um trabalho que eu falo no meu texto, né, que é um texto mais pessoal, que é um trabalho de formiga, é um trabalho de formiguinha. Porque desmontar uma narrativa falaciosa, desmontar uma narrativa que toca o seu emocional, que a narrativa negacionista, ela transforma você em uma pessoa sábia, né? Ela dá a ilusão a você de que você é uma pessoa sábia, de que você é uma pessoa que está munida de um conhecimento que ninguém tem. Desmontar isso é um trabalho de formiga, mas é um trabalho que precisa ser feito. Por quê? Porque a gente tem uma tarefa com a verdade, a gente tem uma tarefa com nossos valores, tanto valores cristãos como nossos valores historiográficos. Então, a minha reflexão preliminar ainda é essa. Pretendo refinar ela ainda mais nas próximas semanas, mas eu pretendo seguir nesse caminho. Existem pontos em comum. Somos comunidades distintas, mas que temos valores em comum. Precisamos buscar pontos de contato e nessa ética do cuidado, eu preciso olhar, né, para o outro e buscar auxiliá-lo de forma que ele não venha a cair. E se ele cair, eu preciso buscar auxiliá-lo para esclarecer o que está acontecendo com ele. É um trabalho muito longo. Por quê? Porque quando a pessoa cai em uma fake news, sempre vai ter uma fake news para justificar, né? A gente vai desmontando e sempre vai aparecendo outro, vai desmontando e sempre aparecendo outro. Mas a gente não pode desistir desse tipo de trabalho porque a gente tem uma função social. A gente tem essa função social que é realmente auxiliar as pessoas na compreensão de quem elas são e do seu próprio passado também. Né? E é isso, gente. É minha reflexão inicial, que eu estou escrevendo. Pretendo entrar no próximo concurso do Radar ABC2 com um texto mais refinado e aí compartilhar com vocês. Mas minhas reflexões iniciais são essas. Espero que tenha sido claro. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei, que eu possa ter ajudado de alguma forma. E a gente vai conversando no grupo nas próximas semanas, né, nos próximos meses, nos próximos anos que o grupo vai ter, em nome de Jesus. Bom, João Guilherme, obrigado pela sua fala. Agora quem vai falar, quem vai conduzir a discussão, a reflexão, é o Léo. Léo tem o título A Ciência dos Tempos, o ofício do cristão historiador entre o passado e o eterno. Léo, obrigado, viu, pela disposição, obrigado pela parceria no conselho ali, sempre. Boa noite a todos e a todas. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês no conselho, no grupo e agora aqui falando. Vou ligar o timer aqui, senão vou falar mais do que eu devo. Ligado. Para essa apresentação, eu lembrei de uma frase que me impactou bastante no início da graduação, que é aquela frase do Mark Bloch, no Ofício do Historiador, em que ele diz que o cristianismo é uma fé histórica, ou a fé do historiador por excelência.
E ele diz isso porque, diferente de muitas outras religiões, o cristianismo, ele, mesmo que creia na transcendência de Deus e que a fé em Deus vem por meio de uma revelação que não é natural, o lugar dessa revelação é o tempo. O desdobramento da formulação das doutrinas é no tempo. E o Deus cristão é um Deus que habitou no tempo, encarnado em Jesus Cristo. Então, o cristão, ele tem na sua fé, uma vocação para a história. Ele tem um impulso que o leva a, no mínimo, querer saber quem foi Jesus, por onde ele andou, onde ele pisou, com quem ele falou, e entender todo esse cenário. Mas isso também não me deixou de trazer inquietações quanto a essa afirmação do Bloch de o cristianismo ser a fé do historiador. Como que se dá essa relação entre o cristão que é historiador na hora de fazer pesquisa, e por isso o subtítulo, né, entre o passado e o eterno. A gente está lidando com um mundo que não é o nosso, embora o Piton tenha colocado muito bem, e o Miqueias igualmente, que a gente nunca parte de um lugar neutro, a gente está localizado no presente, com as inquietações do presente, mas o nosso objeto de estudo está atrás de nós, como o anjo da história que o Benjamin tanto fala. Mas, ao mesmo tempo, como cristãos, o nosso lugar também tem no seu horizonte o eterno, aquilo que está além do tempo, que não é condicionado pelo passado, pelo presente, e não vai ser alterado pelo futuro. Como que se dá essa relação? Para começar essa reflexão, eu acho que a gente precisa diferenciar alguns significados do que seria uma interpretação cristã da história. O que a gente está querendo dizer com história? E para a gente ficar aqui, ser bem sucinto, eu vou colocar pelo menos 3 que me vieram à cabeça. Se a gente está falando de uma interpretação cristã da história, considerando história como a experiência no tempo, o que é viver, o que é ser humano, a reflexão cristã sobre a história ela é inevitável, porque toda pessoa produz algum tipo de reflexão sobre sua própria vida, seja ela mais deliberada ou menos, seja ela mais refinada ou menos. Todo mundo tem alguma ideia do que é viver nas suas condições. E aí as interpretações são múltiplas, mas elas são inevitáveis. Não existe a possibilidade de ser humano sem pensar sobre sua própria vida. Essa é uma das características que nos fazem humanos, a princípio. Agora, se a gente está falando de história, pensando no termo como sinônimo de ofício ou disciplina acadêmica, uma interpretação cristã da história ela é necessária. Em que sentido ela é necessária? Em primeiro lugar, ela é necessária apenas aqueles que se enquadram nessa comunidade de ofício ou disciplina acadêmica, que é o caso do que o Piton estava explicando, uma vez que, como cristãos, fazemos parte de uma comunidade que, por profissão, se dedica a refletir sobre o tempo e a experiência humana no passado, refletir sobre uma interpretação cristã do ofício de historiador é uma necessidade de quem trabalha com isso. Do mesmo jeito que o médico cristão vai precisar refletir sobre o corpo, sobre a biologia, sobre a anatomia, do mesmo jeito que alguém que é cristão e trabalha na área de serviços vai, no mínimo, precisar refletir sobre o que a sua fé impacta na percepção do que é serviço, do que é fazer algo para outro. Agora, se a gente entende história como memória ou memória do passado cristão, essa interpretação cristã da história ela é urgente. Por que ela é urgente e não apenas necessária? Se a gente pensa em história como disciplina acadêmica, o exercício dessa disciplina ela está restrita a um grupo de pessoas que encara isso por profissão ou por interesse, por diletantismo ou qualquer outra condição. Agora, a lembrança do passado cristão ela é algo que é essencial para todo mundo que se diz cristão, até porque, como o próprio Mark Bloch, que não era cristão, disse, o cristianismo ele tem uma vocação para a história, é a fé do povo de Israel, do Antigo Testamento, dos patriarcas, dos reis de Israel, do povo exilado, da igreja primitiva, da igreja medieval, até a nossa igreja nos dias de hoje. Sem essa memória, é muito mais provável que a gente viva um cristianismo que seja imaturo, um cristianismo frágil. Essa memória nos ajuda a entender melhor o que Deus diz na sua palavra
e também a entender melhor o que a igreja fez ao longo da história que potencializou o que estava nessa palavra ou criou barreiras para que nós pudéssemos crer nessa palavra ou agir da forma que Deus exige que vivamos por meio dela. E como é que se dá essa interpretação cristã da história, considerando pelo menos esses 3 níveis? Eu vou caminhar para comparar 2 autores que eu gosto muito. Um deles, vocês já conhecem, que é o Herman Doivert. Eu estou usando esse livro aqui, Raízes da Cultura Ocidental, mas também No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, e um artigo dele que ele fala dos critérios reacionários e progressivos da história. Foi assim que foi traduzido lá pela ABC2. Um outro autor que eu li depois do Doivert e passei a gostar muito também é o Reinhold Niebuhr. Ele, infelizmente, tem pouquíssima coisa traduzida para o português. Uma dessas coisas que foi traduzidas é um livro que está nessa coleção americana. Vale a pena comprar, porque por R$120, considerando o preço do livro e às vezes frete, se você tiver Amazon Prime, enfim, você ganha 70%, 80% de importante do que o Niebuhr escreveu. Aqui tem o Filho da Luz e Filho das Trevas, que é uma defesa cristã da democracia. É um livro que ele fala um pouco de história, mas tem excertos de dois livros que o Niebuhr trata de história, que é o Fé e História, uma avaliação da perspectiva cristã e perspectiva moderna de história, e também um outro livro menos conhecido chamado O Self e os Dramas da História, que ele fala de como diferentes perspectivas históricas, ou, para usar o Hartog, regimes de historicidade, pensavam na antropologia humana. Para resumir tudo que eu poderia falar sobre eles, eu vou falar 10 coisas. Dessas 10 coisas, 9 eles têm em comum. E são muita coisa que eles têm em comum, o Niebuhr e o Doivert, além deles serem fumantes. Que fica aí a curiosidade, se vocês pesquisarem a imagem deles no Google, provavelmente eles vão aparecer com algum charuto ou um cachimbo. A primeira coisa que eles têm em comum é que eles fazem parte de uma geração que nasce em 1890 e morre ali em 1970. É uma geração que viveu a crise da Primeira Guerra Mundial, que traz o primeiro choque para uma noção de Ocidente, de conceito de um progresso científico que leva a uma melhoria social, e depois as consequências pós-Segunda Guerra. E eles estão produzindo intensamente nesse período, eles têm uma produção enorme. O Doivert chegou mais em português do que o Niebuhr, mas o Niebuhr, por produzir já em inglês, ele é muito mais conhecido que o Doivert. Além disso, ambos são teólogos reformados, críticos do liberalismo e do modernismo teológico, no caso dos Estados Unidos, que é mais o Niebuhr, e também do biblicismo. O Doivert, ele vai falar aqui no Raízes da Cultura Ocidental, que o biblicismo, a ideia de que direto da Bíblia eu consigo extrair leis históricas é um equívoco, e o Niebuhr vai fazer isso também. Por outro lado, eles vão olhar para o liberalismo e dizer que a ideia de usar a história como um fator de purificação da Bíblia e da palavra de Deus também é um equívoco. E eu vou explicar daqui a pouco por quê. Politicamente, eles vão pegar essa questão desse contexto de crise da noção de Ocidente e também dessa crítica ao liberalismo e ao modernismo, ambos serão politicamente ativos na crítica do apoio cristão oferecido ao nazismo e vão identificar esse apoio cristão ao nazismo legitimado, em parte, no uso que os cristãos alemães fizeram da história, entendendo o nazismo como o cumprimento, ou, aliás, a plenitude dos tempos para o povo alemão, como fez o teólogo Emanuel Hirsch, por exemplo. E por isso, a crítica deles ao nazismo e depois ao modernismo, liberalismo e biblicismo de uma forma mais ampla é porque eles vão entender que religião, com R maiúsculo, é uma característica fundante do pensamento teórico, do pensamento analítico. Ou seja, sem ter algum princípio que está além da história, que está além do meu contexto, é impossível atribuir sentido à existência. No caso de filosofias mais céticas, humanistas ou cientificistas, esse sentido transcendente, o que está para além da história, pelo menos, não precisa ser transcendente se a gente estiver falando do naturalismo, mas esse princípio que não é condicionado pela história, ele vai ser visto como uma lei natural, no caso dos naturalistas, ou então, no caso dos humanistas, como um consenso
sobre determinados valores que se suspende esses valores para que eles se mantenham intocados pela história. E eles vão dizer que isso é uma afirmação religiosa sobre determinados valores, sobre determinadas ideias. Por outro lado, o historicismo, que rejeita esse tipo de valoração mais universal, é criticado por ambos, porque ele também possui uma fé na história como um aspecto que tem sentido em si mesmo, a ponto de determinar o sentido de todas as outras coisas. Por mais que o historicismo seja, entre muitas aspas, relativista, ele não relativiza o papel da própria história. Ambos serão críticos do historicismo nesse sentido. E por isso, ambos também terão uma visão da história que é muito complexa. Em que sentido? Eles vão dizer que a história ela é composta não apenas de leis naturais, não apenas de acordos sociais, não apenas de ideias, mas de uma interconexão de diversas dinâmicas da vida humana. Eles vão classificar isso de formas diferentes, eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco. E por isso, por conta dessa complexidade, eles vão dizer que o sentido da história, seja ele o sentido naturalista ou o sentido atribuído, como os céticos fazem, ou o sentido transcendental, como é o cristão, é sempre um sentido de natureza religiosa, porque ele está buscando universalizar todas as relações e experiências particulares no tempo. Traduzindo o que eu estou dizendo aqui, toda experiência humana ela acontece em um determinado contexto, mas porque todos nós somos seres humanos, todos nós estamos condicionados pelo tempo, e porque, numa perspectiva cristã, Deus é soberano sobre todos esses contextos e sobre o tempo, essas experiências elas coadunam para uma grande linha mestra, que é a história da redenção, a história da ação de Deus no mundo. Então isso é um sentido religioso. Quem não é cristão vai atribuir essa linha mestra a um outro sentido. É a luta de classes, é o progresso material, é a expansão do mercado, é a evolução natural, seja qualquer outra coisa deste mundo. Mas essa coisa deste mundo é atribuída a ela um sentido religioso, porque a ela é dada o potencial de unificar todas as experiências. E, por fim, eles vão ver a história como ofício, como disciplina acadêmica, tendo o fim apologético. Se o sentido da história ele é sempre o sentido religioso, e o sentido cristão ele é verdadeiro, logo o papel da história é demonstrar a inteligibilidade, a plausibilidade e a veracidade da visão cristã da história. Isso tudo que eu falei, esses 9 itens, eles têm em comum. Então, até aqui, pareceria que ambos sentariam numa mesa, conversariam, fumando seus charutos, seus cachimbos, e tomando uma bela de uma cerveja, como bons reformados continentais que eram, porque reformado continental pode beber. Mas é aqui que a semelhança deles para. A distinção qualitativa, eu não estou usando essa expressão à toa, é uma expressão da neo-ortodoxia, a distinção qualitativa entre eles faz com que eles não conversem tanto assim sobre o papel da história. Por quê? O Doiverd, ele vai enxergar naquele motivo base dele, criação, queda, redenção, um princípio indivisível. E porque o pecado ele não anula a criação de Deus e a redenção nos traz uma luz renovada sobre a criação, ou seja, a gente enxerga a criação sem estar sob o juízo do pecado, sob a escravidão do pecado, o Doiverd vai entender que é possível, por meio desse ato de fé, que é a confiança em Jesus e na sua palavra, no Evangelho, olhar para a criação e identificar nela normas, discernir aspectos e esferas com seu sentido próprio, e essas normas, aspectos e esferas, com seu sentido próprio e identificável corretamente para aquele que crê no Evangelho, são as normas que conduzem toda a história, que determinam a história e os aspectos nos quais essa determinação acontece de forma contextualmente. O Niebuhr, ele vai partir de um outro prisma. Ele vai dizer que por mais que a gente viva no estado de graça, esse estado de graça ele não supera a nossa finitude. O conhecimento universal continua sendo um conhecimento exclusivo de Deus, porque só Deus é absolutamente transcendente. Deus é radicalmente transcendente. Então é impossível para o Niebuhr eu enxergar uma norma histórica universal, mesmo que eu tente atribuir a um aspecto.
No caso do Doiverd, por exemplo, ele vai falar que a lei, o núcleo de sentido, por exemplo, da economia, eu estudo história do pensamento econômico, o núcleo de sentido da economia é a caridade. O Niebuhr vai olhar para o Doiverd e vai dizer, mas peraí, isso é a economia segundo o Doiverd e a caridade segundo o Doiverd. Se eu for ler o Brunner, ele vai falar outra coisa. Se eu for ler o Barth, ele vai falar outra coisa. Se eu for ler o Agostinho, ele nem vai falar de economia. Então, que lei é essa? Que nem todos os cristãos, historicamente, concordam sobre ela. É aqui que eles tomam caminhos completamente diferentes. E por que essa distinção importa para o que eu estou querendo tratar aqui? O que significa para a gente esse distanciamento? Como eu falei lá em cima, eu estou falando lá em cima porque eu estou com o esboço aqui, como eu falei antes, uma interpretação cristã sobre a experiência temporal, ela é inevitável. E eles fazem essa experiência, eles têm essa interpretação da experiência. E por ser inevitável, ambos trabalham a fé para dar sentido à sua experiência histórica. Mas quando eles tentam traduzir isso para o ofício do historiador, esse caminho já começa a tomar rumos diferentes. Isso porque as semelhanças que eles tinham para pensar sobre a experiência temporal cristã, na hora de ver como entender essa experiência temporal, como criar ferramentas para identificar os padrões dessa experiência, eles percebem coisas diferentes por conta das suas escolhas filosóficas, das suas escolhas teológicas e contextos de ação. Isso vai fazer com que eles tomem caminhos diferentes. Por isso que nessa interpretação cristã da história que é necessária, da história como ofício, não necessariamente a filosofia cristã da história que a gente vai adotar. Vejam, eu peguei 2 reformados que têm muitas semelhanças. Mas existem pessoas que vão ter uma outra filosofia cristã da história que não é reformada. Isso é um outro debate. Mas eles, apesar das semelhanças, entendem o lugar do ofício de forma diferente. A filosofia cristã da história não necessariamente gerará uma teoria da história, uma metodologia da história. Isso para não falar de todas as particularidades dos nossos campos. Eu sou da história intelectual, estudo história do pensamento econômico. Se eu fosse seguir uma linha doiverdiana, eu precisaria discernir um princípio cristão da economia, um princípio cristão do pensamento analítico, um princípio cristão da linguagem e um princípio cristão da própria história. E esses princípios, aí já fazendo a crítica ao modelo do Doiverd, eles foram definidos porque o Doiverd ele enxergou a complexidade cultural das sociedades diferenciadas da Europa moderna e estendeu a linha do tempo do presente para o passado, enxergando como progressivamente as sociedades vão, a partir do mandato cultural, ampliando as suas esferas sociais. Para o Niebuhr, essa distinção de esferas e aspectos ela não é tão imparcial, indiferente como é no Doiverd. Por que eu estou falando imparcial? A própria linguagem que o Doiverd usa, aspectos, esferas, modos, normas, é uma linguagem que traduz um rigor, uma certeza quase absoluta. O Niebuhr vai chamar o que o Doiverd chamaria de esferas como vitalidades. E toda vitalidade tem um potencial construtivo e destrutivo. O Niebuhr já faz uma aplicação moral e de juízo de experiência para essas categorias, porque para ele a identificação dos padrões históricos nunca está dissociada do juízo moral particular. Para o Doiverd é possível transcender esse juízo moral particular. Para o Niebuhr, nem o próprio historiador consegue transcender. Ele precisa assumir as suas limitações. E aí, para eu terminar, como é que a gente lida com tudo isso? Eu gosto do texto de 1 Crônicas 12:32, quando fala dos filhos de Issacar, os chefes da tribo de Issacar, quando foram se apresentar a Davi, eles serem doutos na ciência dos tempos. Essa ciência dos tempos ela é um termo que aparece no livro de Esther para falar do conhecimento das culturas locais. Porque os sábios persas, quando foram decidir a punição da rainha Vasti, eles consultaram todo o conhecimento de costumes de legislação, costumes culturais, para aplicar uma punição à rainha que não ofendesse os povos subordinados ao Império Persa. Esse conhecimento, que era um conhecimento de linguagem, um conhecimento que também se expandia para um conhecimento militar, para um conhecimento natural, de meteorologia básica, enfim, astrologia, é uma ciência dos tempos.
E esse termo está aplicado à corte do rei Davi. O que eu quero dizer com tudo isso? O fato de os chefes da tribo de Issacar dominarem a ciência dos tempos não quer dizer que essa ciência estava em competição com a obediência à lei, com a obediência aos mandamentos do Senhor. Esse domínio de conhecimentos particulares não era necessariamente derivado da lei, derivado dos mandamentos do Antigo Testamento. Eles eram conhecimentos compartilhados com outros povos. Mas esse tipo de conhecimento, nessa relação com a obediência à lei, os levou a meditarem e ponderarem sobre melhores contextos para a obediência à lei. Porque, embora, por exemplo, para eu dar uma hipótese final aqui, se tenha lá no Êxodo que, pelo princípio de cuidado com a vizinhança, um hebreu tinha que colocar um cercadinho no terraço da sua casa para quando o seu vizinho subir, ele chegar lá, não tropeçar, cair e o dono da casa ser acusado de homicídio, a lei diz que tem que construir o cercadinho, mas a lei não diz com que material é melhor construir o cercadinho, quem vai fiscalizar essa construção, se vai ter cobrança de imposto, se vai ter vigia, quem é responsável pela punição. Isso depende de um conhecimento que está ao lado do texto bíblico, não deriva diretamente dele, mas ao mesmo tempo conversa com ele o tempo inteiro, porque o texto da revelação é fundante para essa obediência num contexto particular. Sem essa relação em que a obediência à escritura ela está em conversa com um conhecimento que não deriva diretamente dela, a gente vai encontrar algumas situações, que eu posso até citar depois, mas não deu tempo, de que a gente usa o argumento da fidelidade à escritura, da ortodoxia, para mascarar, para falsificar ali argumentos que são problemáticos historiograficamente, escolhas filosóficas que são problemáticas, mas porque a gente está com o objetivo de fazer uma história que, a princípio, é apologética e, a princípio, reforça a obediência às escrituras, a gente atropela as metodologias que o Piton apresentou, e ao atropelar essas metodologias, a gente não tem uma interpretação cristã do tempo refinada como Miqueias propôs. É por aí que segue a minha proposta aqui nesse trabalho, e no tempo que a gente tiver aqui, até porque já são quase 10 horas, a gente vai ampliando a conversa e no grupo também. Obrigado pela atenção e pela paciência.